Oi, pessoal. Estou fazendo esse vídeo aqui sobre dois assuntos que estão aí no título, né? Vocês já estão vendo. Vou começar aqui falando do Uber, né? E no meu último vídeo eu falei que não entendia muito a questão do Uber, não estava muito por dentro, mas é o seguinte: eu falei que o Uber já estava liberado em outros países e que o Brasil deveria seguir o exemplo. Mas eu fiquei sabendo que o Uber ele tem sido proibido ou sofrido sérios problemas para ser implantado em outros países, né? Por exemplo, lá na Alemanha, o aplicativo foi proibido, isso desde o ano passado, por questões regulatórias, enfim, o aplicativo acabou sendo proibido na Alemanha, enquanto que a União Europeia está decidindo aí se o Uber é considerado serviço de transporte ou uma plataforma digital. Se for considerado serviço de transporte, ele vai sofrer com as proibições nos países, mas se ele for considerado uma plataforma digital, né, apenas o aplicativo ali que intermedia o usuário com a carona, ele vai ter muito menos problema para ser implantado, né? Ainda vai poder sim ser proibido ainda em países da União Europeia, mas vai ser um pouco mais liberado. Mas enfim, nos Estados Unidos, o Uber ele é sim proibido em alguns estados. Eu já vi gente, inclusive repórter aí da Globo, falar que nos Estados Unidos não, o Uber está liberado porque lá tem um capitalismo diferente, que no Brasil não tem capitalismo e lá os Estados Unidos é que sabe fazer um sistema capitalista decente, por isso libera o Uber, mas é mentira. Nos Estados Unidos, os estados têm proibido, e mesmo em estados em que ele é permitido, parcialmente, os taxistas estão fazendo pressão para proibir junto aos governos locais, do mesmo jeito que estão fazendo aqui no Brasil, ou ainda pior, né? Aqui no Brasil tem casos aí de taxistas que estão, né, agindo com violência contra motoristas do Uber, enfim, o que é um absurdo, né? Mas assim, eu acho que táxi ainda é máfia. E eu acho que o Brasil não deve seguir o exemplo desses países que estão proibindo o Uber, né? Se você está usando como argumento que por causa que o Uber está sendo proibido em outros países, ele também deveria ser proibido no Brasil, esse argumento é furado. O Brasil não deve seguir o exemplo desses países. O Brasil deve seguir um exemplo diferente de permitir o Uber. Até porque, por exemplo, no caso da Colômbia, na Colômbia, o Uber também é proibido. E o que acontece lá? Frota de táxi limitada, como aqui é no Brasil. Taxistas preguiçosos não querem investir para melhorar a qualidade de serviço, como aqui no Brasil. E eles são pilantras, como aqui no Brasil, querem ganhar na pilantragem. E também prestam serviço caro. Então, eles querem mamata, eles querem não ter concorrência para continuar tendo todos esses problemas e mesmo assim cobrar caro do cliente, porque eles têm ali a segurança de que não vão ter concorrência, nunca vão perder, né, a mamata que tem. Então, eu acho que o Brasil deveria sim permitir que o Uber continuasse rodando, embora eu acho sim que o Uber deva ter algumas regulações. Por exemplo, pouca regulação, tá? Nada que encareça o serviço excessivamente, nem torne inviável o Uber, tá? Mas eu acho que tem que ter algumas pouquinhas regulações, por exemplo, na questão do seguro. Se você for ferido em algum acidente, o Uber tem que pagar um seguro para o cliente. Mas o Uber, Israel, já tem esse seguro, mais de 50 mil no site, blá, blá, blá. Mas eu acho que o Estado tem que impor isso ao Uber, porque se ficar só a cargo do Uber, essa regulação, o próprio Uber está se regulando, ele pode tirar esse seguro de uma hora para outra. Então eu acho que o Estado deveria, por exemplo, obrigar o Uber a manter esse seguro para sempre, para que ele não possa tirar isso, tá bom? Entre outras coisas, a questão do táxi,
como acontece na Colômbia, eu já falei, né? Aqui no Brasil acontece da demanda pelo serviço de transporte ter aumentado, mas a frota de táxi não aumentou, né? Os taxistas pressionaram o governo, inclusive para, ao longo de vários anos, aqui em Brasília é um exemplo clássico, há muitos anos a frota de táxi não aumenta por pressão dos taxistas, que falam para o governo não deixar isso acontecer. Mas a demanda pelo serviço aumentou, ou seja, ficou mais escasso táxi e os preços subiram. Então eu acho isso uma coisa ruim, péssima, tá bom? Tem a questão aí de algumas pessoas que defendem os taxistas falarem que o Uber está tirando o emprego de taxista. Eu acho esse argumento um argumento tão ridículo, mas tão ridículo. Por quê? Porque o Uber está gerando emprego para quem quer trabalhar para o Uber. Não sei da dificuldade de se entrar para o Uber. Eu sei que tem que ser um carro de luxo, sedã preto, blá, blá, blá. A pessoa que trabalha para o Uber tem que dar 20% a 25% dos seus rendimentos para o aplicativo. É difícil. Né? Mas para táxi tem frota limitada, né? Entre outras coisas. Então, assim, eu acho que se você permite que o Uber rode, isso pode tirar emprego de taxista? Não sei. Eu acho que isso vai obrigar os taxistas a melhorar o serviço para manter os seus empregos. Mas se você proibir o Uber, você vai estar tirando o emprego daqueles que ingressaram no Uber. Entendeu? Então esse negócio de, se você permitir uma coisa, você vai estar tirando de emprego da outra. Mas se você proibir essa coisa, você vai estar tirando emprego dessa coisa que você está proibindo. Entendeu? Então esse argumento que inclusive a presidente Dilma Rousseff usou é furada. Inclusive, eu acho que a Dilma deveria evitar dar opiniões, porque tudo que ela fala, o povo vai achar o contrário. Então, se ela se colocar contra o Uber, o povo não vai gostar e vai ser a favor do Uber. Porque ela está com uma popularidade tão desgastada, muito em parte, principalmente da mídia, que tem surrado bastante a imagem da presidente. Ela fez besteira, mas, por exemplo, o FHC também fez besteira e não sofreu essa pressão e essa crítica fervorosa da imprensa. E, no entanto, ela está aí sofrendo. Né? Mas eu acho de forma correta. Até por isso achei bom que a Dilma ganhasse, porque pelo menos a gente tem tido um governo que tem sido criticado pela imprensa. Né? Como o Frank Java já falou, né? Um blogueiro aqui que eu também acompanho, se Aécio tivesse ganho as eleições, ele faria tanta burrada quanto a Dilma, com a diferença de que a imprensa não iria criticá-lo, como na época do FHC também a imprensa passava a mão na cabeça. Mas eu já saí do tema, né? Em relação ao Uber ter menos obrigações que o taxista, que uma pessoa que trabalha com Uber não tenha que ter licenças e outras coisas, em compensação, os taxistas têm isenções de impostos, tanto ao adquirir o veículo, tanto no IPVA, entre outras coisas, né? Então, assim, no final das contas, sai mais ou menos a mesma coisa, né? De obrigações. Quem trabalha com Uber acaba pagando quase o mesmo tanto, até mais do que um taxista, porque não tem isenção de impostos, principalmente se você considerar veículos de luxo, né? Então, quando você tem isenção de impostos aí ao adquirir o veículo, na compra do veículo, isso dá uma diferença muito grande a favor do taxista. Então, só para finalizar aqui, eu acho sim que o Uber deveria ser legalizado com um mínimo de regulação aqui no Brasil. Tá? Eu acho que deveria. Outro assunto que eu quero trazer aqui é em relação às mulheres, ao machismo, né? Que teve uma matéria no Fantástico que falou sobre as mulheres vão levar 80 anos para ter salários iguais dos homens, e blá blá blá, e tanto na Globo quanto em outros meios de comunicação, eles destacaram que no UFC, apesar de ter crescido
o interesse pelo esporte feminino, as mulheres lá não ganham tanto quanto os homens, ganham menos da metade que os homens, né? Cerca de 40%, 39% que um homem ganha. Mas a questão é a seguinte, como o Merlin das Trevas bem trouxe, isso ocorre por causa do interesse do público. O público não se interessa tanto por modalidades femininas, tanto quanto se interessa pela modalidade masculina. Assim como, por exemplo, ele trouxe o exemplo ali, né? O público não se interessa tanto por pesos pena quanto se interessa por peso médio, peso pesado. Eu posso trazer outro exemplo, né? Fórmula Indy e Fórmula 1. O público se interessa muito mais por Fórmula 1 do que por Fórmula Indy. Entendeu? Então é lógico que um piloto de Fórmula 1 vai ter um salário muito maior do que o piloto de Fórmula Indy, porque na Fórmula 1 gira mais dinheiro do que na Fórmula Indy, ou na NASCAR, ou na DTVM, ou na Stock Car, enfim. Então, o público que tem que mudar, entendeu? Em relação a preferir modalidade masculina do que feminina, eu não sei o motivo porque o público prefere, né? Em relação ao UFC, não sei. Talvez seja técnica, força, mas eu acho que principalmente a questão do equilíbrio entre os atletas, né? Você tem a Ronda como uma top aí no UFC feminino, e ela vai se manter aí, acredito, por mais alguns anos, enquanto que no esporte masculino há maior equilíbrio, então é mais disputado. Talvez isso seja um dos motivos, agora eu não sei, tô falando aqui como um leigo, né? Não, eu gosto de UFC, eu acompanho algumas lutas, mas não me interesso tão a fundo no UFC, ou mesmo em futebol, um esporte específico, eu assisto vários, né? Mas eu não conheço a fundo nenhum. Então, no final das contas, o que manda é o dinheiro. O esporte em que rolar mais grana vai ter atletas mais bem pagos, né? E como na modalidade feminina rola menos grana, menos patrocínio, acaba que, porque tem menos público, né? Esse é o motivo principal, acaba que as mulheres ganham menos do que os homens. Esse é o motivo. Então não vejo machismo nisso. Eu vejo, no máximo tem machismo do público. Porque o público deveria se importar mais e assistir mais modalidades femininas. Então, o público está sendo machista, não os empresários. O que é o contrário, e exatamente o contrário da questão do trabalho aqui no Brasil e em outros países. O fato das mulheres terem salários menores do que os dos homens. Em relação a essa coisa de trabalho, das mulheres terem salários menores do que os dos homens, eu nunca vi um caso prático onde isso acontecesse. Embora eu sei que aconteça. Eu sei que tem muitos casos em que mulheres exercem a mesma profissão, mesma atividade, mesma carga horária que um homem na mesma empresa e ganha menos. Eu sei que isso acontece. Embora eu nunca tenha visto isso na prática. Mas assim, isso não é um problema da sociedade brasileira, um problema generalizado. Isso são problemas pontuais. São alguns empresários contratam homens e mulheres para exercerem a mesma profissão, no entanto, pagam salários diferentes, né, pagando menos para a mulher. Isso é contra a lei, tá? Isso vai contra o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, que fala que não pode haver diferença salarial entre homens e mulheres, e nem por critérios de raça, etnia, religião, entre outros, né? Esse artigo não foi regulamentado, mas houve em 2012 uma lei aprovada no Senado que prevê multa para empresas que pagarem salários para mulheres inferiores aos dos homens que exerçam a mesma função. Tá? Como isso é uma coisa de Constituição, essa proibição de pagar salário diferente para mulher, salário menor para mulher, eu acho que o empresário
mau caráter, canalha, que adota essa prática de pagar salário menor para a mulher, ele deveria ser considerado que ele está cometendo um crime equiparado ao racismo. Porque imagina só, se você paga um salário menor para uma pessoa porque ela é negra, ou deixa de contratar uma pessoa na empresa porque ela é negra. A pessoa pode denunciar isso à justiça comum, nem vai na justiça do trabalho, como é esse caso aqui, né? Denuncia na justiça comum, ou na justiça do trabalho, enfim, e isso é considerado crime de racismo. No caso da mulher, deveria ser a mesma coisa, deveria dar cadeia, né? Não sei se isso não dá cadeia, porque isso poderia prejudicar a mulher, porque se o cara for para a cadeia, isso pode prejudicar a empresa toda em si, né? Se o dono da empresa vai para a cadeia, isso pode prejudicar a empresa toda em si, isso acabar prejudicando o emprego que ela estava almejando, né? Então, talvez por causa disso a lei prevê só multa, mas tá aí, 2012, quer dizer, foi ontem isso, né? A Constituição já prevê isso desde 88, que foi assim, anteontem também, e eu acho vergonhoso essas leis serem tão recentes, né? Estarem há tão pouco tempo, né? No caso do trabalho, ter isso. Mas, assim, não é um problema generalizado. A culpa não é minha, por exemplo, de uma mulher tá recebendo um salário inferior ao de homens, tá? No setor público, isso não ocorre porque no setor público, assim, cargos que exigem concurso público para você ingressar nele, os salários são iguais, não tem para onde correr, tá? Tem muitas vantagens em relação ao setor público, o fato de ninguém ganhar dinheiro em cima do trabalho do outro, porque lá tem piso e teto salarial, por isso que um servidor público ganha mais do que um trabalhador que inicia na iniciativa privada. Mas, além disso, também não tem como mulher receber menos do que homem, né, no serviço público. Isso é muito bom. Lógico que exerçam o mesmo cargo e tal, mesma função. Vou fazer aqui um adendo rápido, mas vou fazer um vídeo sobre esse assunto específico aqui, desse adendo, que é o seguinte. Como eu comparei o teto do funcionalismo público com o salário dos CEOs, né, é o seguinte. O CEO ganha milhões de reais em salário, milhões de dólares, e o salário mais alto do funcionalismo público, o teto, é 33 mil reais, né? Mas só que o salário do servidor público, do funcionário público, vem do bolso das pessoas, e o dos CEOs, não. Como eu já vi gente falar isso, eu vou detonar esse argumento aqui tão falacioso, tão ridículo, que é o seguinte: o contribuinte paga o salário do funcionalismo público, né? Beleza. Mas o CEO da grande empresa, o dono da grande empresa, dono da Coca-Cola, dono da Microsoft, dono da Sony, dono da Dell, enfim, de onde é que vem o salário deles, o lucro deles? Não vem do bolso também da população? Então, o salário vem, o lucro deles vem do bolso das pessoas, né? As pessoas pagam. As pessoas que são clientes, que consomem o produto, pagam. Mas o imposto você é obrigado a pagar, e o lucro, o produto, né, dos empresários, você não é obrigado a pagar, você escolhe. Quem disse que você escolhe? Tem muitos produtos que você praticamente tem que pagar porque são essenciais, né? E você pode escolher entre as marcas, mas você acaba tendo que pagar para algum deles, né? E daí, se você tem escolha? Eu estou indo contra o argumento de que o lucro deles não vem do bolso das pessoas em geral. O lucro dos empresários vem das pessoas, assim como o salário do funcionalismo público também vem das pessoas, só que por impostos. Imposto, ele é obrigatório e ele vai para a sociedade como um todo. O salário que você paga para o CEO, o lucro deles, o produto, né, consumido, que você paga, vai para enriquecer uma pessoa só. Então, assim, não que eu seja contra isso, mas não tem como você colocar o salário do servidor público como imoral em relação ao lucro dos CEOs, dos empresários. Tipo,
Olha a comparação. O grande empresário lucra milhões e paga uma merreca para os chão de fábrica, para os funcionários que realmente estão produzindo a riqueza. Enquanto que no funcionalismo público, o teto salarial permite que quem está começando, quem ingressa no funcionalismo público, receba um salário mais alto. A diferença, a disparidade não é tão grande entre quem ganha menos e quem ganha mais. Por isso, na iniciativa privada, quem ganha menos, ganha muito menos mesmo, ganha pouco, ganha merreca lá no chão de fábrica, porque quem fica com a riqueza produzida, com os produtos da riqueza, com os ganhos, é o empresário, é o dono da empresa, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. Segue o vídeo aqui. Outra questão, né, que isso aí já é uma coisa meio radical, defendida por bolsonaros e afins, de falar que a mulher tem que receber menos porque engravida. Isso é um absurdo, né? Porque a licença maternidade de 6 meses tem como beneficiário a criança. E, quiçá, o casal, pai e mãe. Porque se eu não pretendo ter filhos, né? Assim como o Clarion, né? Lá que fez os vídeos, lá, filhos, tô fora. Eu não pretendo ter filhos. Mas se eu viesse a ter, ou mudar de ideia, né? E vier a ter, eu vou querer que a minha esposa, ou a mãe do meu filho, usufrua dessa licença. Eu vou querer como marido, porque é o meu filho, e meu filho tem que estar com a mãe perto. Então, essa licença tem como beneficiário, primeiro, a criança, em segundo, o casal, não a mulher. Entendeu? Fora que a mulher como é que você vai adivinhar como a mulher vai ingressar no emprego e que ela tenha pretensão de engravidar, né? Não dá para adivinhar. Ela pode iniciar no emprego sem ter pretensão de engravidar sei lá, depois de alguns anos mudar de ideia e querer ter um filho. E aí? Entendeu? Mas isso é um absurdo, né? Falar que mulher tem que ganhar menos porque é engravida, ou que vai tirar licença maternidade, que, né, vai se aposentar mais cedo, essas coisas. A questão da aposentadoria eu acho um absurdo, que a mulher se aposente antes do homem, porque não tem mais nenhum motivo para isso, né? Ainda mais que os empregos não são braçais, não são empregos que exijam um desgaste físico, são empregos mais de escritório, empregos que exigem, quiçá, pequenos trabalhos manuais. Eu acho que a mulher deveria ter uma aposentadoria por tempo de serviço, com menos tempo do que o homem, só para trabalhos talvez que exijam força física, entre outras coisas, né? Mas para a grande maioria, pequenos trabalhos manuais e trabalho de escritório, trabalho intelectual, não, né? Não tem motivo. Mas enfim, em relação ao machismo íntimo, aquele machismo de casa, né? Que culmina inclusive com o homem podendo bater na mulher, entre outras coisas, né? Que a mulher tem que ficar em casa, cuidando da casa, e blá 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 blá. Vou falar uma coisa. Isso é uma coisa tradicionalista, né? Da mulher ser obrigada a ficar em casa, ou da mulher assumir esse papel de ficar em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos. Porque antigamente cuidar da casa era bem mais difícil, né? Antigamente cuidar da casa era uma coisa que exigia muito mais trabalho, porque você não tinha geladeira, você não tinha fogão elétrico, micro-ondas, essas coisas, aspirador de pó, né? Máquina de lavar roupa, entre outras coisas. Hoje em dia, cuidar de uma casa tá muito mais fácil e é muito mais rápido, né? Principalmente que as casas estão menores e tal. Mas mesmo para quem tem casa grande, normalmente se contrata um empregado, entre outras coisas, né? E essa coisa de falar que a mulher tem jornada dupla e o homem não, né? Eu mesmo moro aqui sozinho, numa casa, num apartamento, né? E eu não tenho empregada, então eu tenho jornada dupla. Então, homens também estão tendo que cuidar da casa. Mas, enfim. Eu esqueci aqui de falar no vídeo, mas vou fazer um adendo, né? Fora o fato de que quando uma mulher
não trabalha e ela só fica cuidando da casa, ela é considerada dona de casa. Ao passo que se o homem fizer a mesma coisa, não trabalhar e só ficar cuidando de casa, ele é considerado um desempregado, um vagabundo. Isso é uma coisa da sociedade, né? Eu acho isso nojento, porque se você considera que trabalho em casa é muito trabalhoso para a mulher, você tem que considerar isso para o homem também. Então, tipo, o homem é dono de casa e a mulher também é dona de casa. Agora, se o homem é um vagabundo desempregado, por só trabalhar em casa e não gerar dinheiro, renda para casa, mulher também tem que ser considerada vagabunda desempregada por estar cuidando da casa. Lógico que, ao meu ver, nenhum dos dois é vagabundo, os dois estão trabalhando de alguma forma, né? Só não estão ganhando dinheiro com isso. Né? Mas esse diferente tratamento de tratar a mulher que trabalha em casa como dona de casa e o homem como um vagabundo, dê licença, né? Isso precisa ser mudado. Então, é isso aí que eu queria trazer nesse vídeo. Esses dois assuntos aí. Comentem. Isso aqui foi minha opinião, não sou o dono da verdade, tá? Se você achou que eu fui preconceituoso e blá, 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 contra pessoas que são machistas ou feministas, ou contra pessoas que são contra ou a favor do Uber, eu dei minha opinião, tentei ser aqui moderado. Comentem aí, faço vídeo de respostas e muito obrigado a todos. Obrigado, valeu.